aqui você tem lugar. Sim, assim como nós temos lugar sempre de novo na presença e junto do amor de Deus. Hoje, no Domingo de Ramos, somos convidados e convidadas a acolher, a dar lugar a Jesus em nossa vida. Que você acolha ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. E nós celebramos, em nome de nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a palavra dos Salmos sempre acompanhou o povo de Deus, acompanhou a comunidade de Cristo. E a palavra do Salmo 85 nos diz o seguinte: ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Dá-nos forças novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o Seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. Sim, irmãos e irmãs, o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco, quando a Ele nós nos voltamos. E isso nós agora fazemos ao chegarmos a Ele em oração. Deus de amor, graças e louvor te rendemos, por podermos estar reunidos em Teu nome e em Tua presença. Unidos estamos para ouvir a Tua palavra, que quer ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos passos. Ajuda-nos por meio de Teu Santo Espírito, para que possamos acolhê-la em nossos corações e mentes, e que possamos também praticá-la em nosso dia a dia. Isto nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Aqui chegando, Senhor, 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 que poderemos te dar um simples oração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso tua paz, tua nos dar, e tua paz, nos dar. E agora nós temos o nosso momento de meditação. E hoje, claro, vejam bem, Domingo de Ramos, né? Um momento tão bonito, tão especial. Especial dentro do momento litúrgico da igreja e também porque dá início à Semana Santa. E como
É o domingo de Ramos, claro, o texto não podia ser outro. A partir do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 e seguintes, onde eu leio e compartilho com você essa história e diz o seguinte: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam num povoado de Betfagé. Fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Abre aspas. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde, está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Fecha aspas. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Até aqui, a mensagem, a história da entrada de Jesus em Jerusalém. E essa reflexão nos faz lembrar Jerusalém, ô cidade, hein? Para a gente ter uma ideia, na história de Jerusalém, ela é uma das cidades mais antigas do mundo, onde o povo deixa de ser nômade e passa a morar em um determinado lugar com plantações, com água, com algumas situações, mercados e assim por diante. Então ali, Jerusalém, para a gente ter uma ideia, é uma cidade que ela foi destruída 12 vezes completamente. Foi sitiada 20, ou seja, cercada pelos inimigos mais 20 vezes, e outras 50 vezes eles tiraram o povo e depois o povo voltava. Daí tirava o povo de novo e voltava. Ou seja, foi capturada mais de 50 vezes. E a gente olha para essa cidade, que é a cidade santa, de 3 grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. A gente percebe que Jesus foi muito bom nesse sentido, quando a gente vê Jerusalém e vê os pontos turísticos dele, onde Jesus passou, onde Jesus tem as suas histórias, é ao lado da cidade. Enquanto que as outras 2 religiões, que são o islamismo e o judaísmo, eles lutam pelo mesmo local. Eles têm uma rixa grande, onde era o templo de Salomão e onde hoje está a mesquita da Cúpula Dourada. É um lugar lá de conflito, não somente atual, mas no passado, e eu digo mais para vocês, vai continuar sendo uma terra de conflitos também no futuro. Enquanto que os cristãos ficam mais às beiras, à beira da cidade, onde tem um poço, Monte das Oliveiras, Nascimento, enfim, outros lugares onde Jesus passou que não era naqueles pontos. Mas com isso eu digo o seguinte: tem espaço para todo mundo em Jerusalém. Tem espaço para todas as religiões, para todas as pessoas. Mas o que é o que deveria ser a grande percepção das pessoas é que a fé não deveria nos dividir, mas deveríamos nos somar para a construção de um mundo melhor. E aí eu vejo a seguinte perspectiva. Fazendo um paralelo direto, a cidade de Jerusalém somos como eu e você. Nós também, em alguns momentos, somos cercados. Outras vezes nós somos destruídos,
em nossa vida? Quem de nós já não passou por seus próprios conflitos internos? Quem de nós já não passou por momentos difíceis, onde parece que tudo o que está ao nosso lado e a nossa própria vida foi destruída e nós devemos de novo começar a reconstrução? Isso pode ser a partir de uma perda de um familiar, pode ser a partir da perda de um emprego, pode ser a partir de uma separação. Enfim, são tantos os motivos que muitas vezes nos tiram os alicerces da nossa vida e a gente tem que novamente nos construir. E para essa construção, isso a gente precisa sempre de novo de motivação. Precisa de novo de perspectiva de futuro. E é isso que Jesus quer trazer a essa cidade de Jerusalém. Ou seja, é isso que Ele quer trazer à vida de cada um e cada uma de nós. Que nós sempre teremos uma perspectiva de futuro. Sempre teremos uma palavra do Messias, que é o próprio Cristo, que quer nos edificar em nossa vida. Mas vejam, assim como a cidade, se nós nos mantermos fechados, em nenhum momento Jesus vai poder entrar na vida de cada um de nós. Por isso é tão importante que os portões estejam abertos. E esse ato, ele é individual e é em cada um de nós. Nós devemos abrir os portões para que a fé tenha essa chave, né? Abrir esses portões para que Jesus possa entrar na nossa vida. E aí sim fazer a diferença. Mas vejam bem, assim como na cidade, nós sabemos o que acontece depois desse texto. Esse texto é um momento bonito. Ai, vem Jesus, eu sou teu amigo, todo mundo querendo abraçar ele. Venha para cá, eu te amo, eu te adoro, você é o máximo. Você é o cara que fez tantas coisas boas pelo caminho. Entra na nossa cidade. Muito bem, um momento de êxtase de fé. Mas essas mesmas pessoas, uma semana depois, na sexta-feira, vamos lembrar de novo a história. Aí tem o julgamento de Jesus e essas pessoas estão lá, as mesmas, estão lá no meio do povo, diante do fórum, momento do julgamento. Aí, solta Barrabás ou crucifica Jesus, o que vocês querem? E aí eu garanto para vocês, daí tinha uma vozinha lá no meio que dizia assim: crucifica Jesus, crucifica Jesus. Aí o vizinho dele escutou, falou assim: pô, gostei da ideia, também vou nessa. Crucifica Jesus, daí já era 2. Aí depois, 3, crucifica Jesus. Aí 4, 5, 10, 15, de repente já era uma multidão. Uma multidão de Maria vai com as outras. Um monte de gente que não tem a capacidade de pensar sozinhos e se deixam levar por uma motivação errada. E eles lá, crucifica Jesus, solta Barrabás. E aí depois a gente sabe o que aconteceu. Acabaram crucificando Jesus. Mas vejam bem, como as pessoas, de uma maneira muito fácil, elas são levadas a cometer atrocidades. E isso pode acontecer com cada um de nós. O próprio Lutero dizia que em nós, em mim e em você, existe 2 seres humanos. Um que é santo e o outro que é pecador. E a gente tem que cuidar com qual deles que nós estamos vivendo no nosso mundo. E a partir de quais princípios éticos nós estamos vivendo no mundo e quem nós estamos deixando nos influenciar nesse mundo. Se nós nos influenciamos de coisas erradas, nós vamos fazer atrocidades erradas. E pior, pensando que estamos fazendo a coisa certa. Aquelas pessoas que estavam julgando Jesus, quando ouviram 1, 2 ou 3 lá no meio da multidão, crucifica, crucifica. Aí, já que estamos aqui, né? Também, crucifica, crucifica. Se deixaram levar, vejam a atrocidade que eles fizeram. Agora, essa semana, se vocês não sabem, vou contar para vocês, mas a maioria já sabe, teve um jovem que ele entrou numa escola, acabou faqueando lá uma professora, mais de 70 anos, e depois tentou matar mais algumas pessoas dentro da escola e assim por diante. Pois bem, agora, recentemente, souberam, e tem algumas imagens, algumas reportagens, que disseram o seguinte, que tinha 2 cúmplices nessa história. Teve um que depois que ele fez essa atrocidade, ele acabou indo para o banheiro conversar com um desses que motivou ele.
E um outro que motivou ele pelas mídias sociais, por celular. Aquela que dizia assim, vou lá, quero fazer um monte de estrago na escola. Vai, aquela pessoa que diz, vai lá, né? Faz isso mesmo. E o outro que estava lá no banheiro, lá que também estava querendo, ou seja, foram cúmplices dessa tragédia. O que significa isso? Que realmente, de novo, o que é bíblico acontece na nossa vida. Basta uma pessoa dizer, vamos fazer tal coisa, e o outro diz, tá bom. Sendo que são atrocidades. E a gente não pode se deixar envolver por essas atrocidades. Nós devemos e sabemos que existe o bem e o mal dentro de cada um de nós. Somos santos e pecadores. Mas, na medida do possível, a gente tem que exterminar esse lado pecador e que quer fazer e praticar o mal junto das pessoas. E às vezes o preço não é fácil. Às vezes o preço para a gente fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, em alguns momentos, aceitar algumas coisas erradas. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. A gente às vezes tem que se fazer amigo de quem é mal para tentar mudá-los. Às vezes a gente tem que estar num lugar que a princípio é contra os nossos valores, os nossos princípios, mas se ali a gente for em favor da vida, é ali que a gente tem que estar, para levar uma palavra, para ter uma atitude. Uma atitude como Schindler. Vocês podem ter lido o livro, A Lista de Schindler, ou vocês assistiram o filme, A Lista de Schindler. O que acontece? O Schindler é uma pessoa que ele tinha vários amigos que eram coronéis da SS, da Gestapo, que eram nazistas. Ele estava junto com esse pessoal, ele conversava com eles, o grupo de amigos dele eram essas pessoas. E lá ele se fazia, vamos colocar assim, de nazista, mas com o intuito de salvar pessoas. Ele fazia isso, estava nesse meio, para poder ir lá e dizer, quero pegar mais trabalhadores, esses aí vão lá para a minha fábrica, vamos lá. Quanto mais gente ele colocava na fábrica dele, mais pessoas ele salvava as suas vidas. Portanto, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que ter essa ética, assim como Schindler. Às vezes a gente tem que saber os pesos e medidas. E a gente tem que saber que o que Jesus espera de nós, entrando na nossa vida, é fazer essa diferença. Saber fazer essa análise de o que nós podemos e o que não podemos fazer. Sempre como o princípio da vida. O princípio de fazer a melhor coisa para as pessoas, para todos nós. É isso que Deus fez quando se entregou na cruz por mim e por você. É isso que Jesus fez quando ele entra em Jerusalém com toda essa alegria e se deixa fazer todo esse julgamento, toda essa morte, para que ele pudesse dizer, mas eu vou vencer vocês através da ressurreição. E que essa leitura esteja também na nossa fé e na nossa vida. Que a gente não abandone as pessoas que precisam de cada um de nós, mas lutemos pela vida e para que a nossa fé seja uma constante e uma realidade no mundo em que vivemos. Um bom domingo de Ramos para todos nós. Amém. Palmas espalhando vai, povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver O Filho de Deus que montado vem. enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal. Também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez.
E nós que iniciamos a Semana Santa com esse Domingo de Ramos, de maneira especial queremos convidar para 2 dias de cultos nessa semana, que é a Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa teremos cultos presenciais aqui às 9 horas da manhã, às 17h30 é um culto em língua alemã e às 19 horas é o culto com a participação do nosso coro do Espírito Santo. E depois da sexta-feira, temos aí um dia de folga, que é o sábado, mas no domingo de manhã, domingo de Páscoa, às 6 horas da manhã, nós vamos ter o nosso culto já no cemitério, né? Lá no espaço de celebração. Isso, um espaço preparado com muito carinho para todos nós. No amanhecer do dia de Páscoa. Isso, e aí depois temos o segundo culto, que é às 9 horas da manhã, o culto no horário normal, também com Santa Ceia aqui na nossa comunidade. Então, você pode escolher, venha, participe conosco nessas atividades, nesses cultos tão especiais dessa semana de Páscoa. E de maneira especial também já convidamos para um concerto de Páscoa. O concerto de Páscoa será aqui nessa igreja no domingo, dia 16 às 19 horas. E depois ainda tem mais um aviso. O aviso é para a sua oferta de hoje. Você tem o QR Code, você pode nos apoiar para o trabalho com crianças em nossa comunidade, tanto no culto infantil quanto no Missão Criança. Então a oferta de hoje é para isso e Deus queira abençoar dádivas e doadores. E convidamos você a termos um momento de oração. Querido e bondoso Jesus, nós te louvamos e agradecemos, porque mais uma vez viestes ao nosso encontro para nos alimentar com a Tua Palavra e renovar a nossa fé. Louvamos-te e agradecemos-te por ter deixado Tua glória para estar entre nós. Te pedimos, seja nosso companheiro de caminhada, dá que possamos ser Teus imitadores em todas as situações, que antes de falar ou agir, nos perguntemos como o Senhor faria isso. Ó Senhor, ajuda-nos a mudar nosso modo de pensar e agir. Guie nossas ações para que possamos ser uma comunidade em que um se preocupa e zela pelo bem-estar material e espiritual do outro. Guia os nossos passos para que possamos permanecer na Tua luz e assim ser instrumentos de paz, amor e justiça nesse mundo. Amado Deus, colocamos sob os Teus cuidados e Sua proteção as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso país, o nosso estado e nossa cidade. Agradecidos pelo Teu amor, Teu cuidado e Tua misericórdia, nos entregamos confiantes em Tuas mãos ao orarmos como Você nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Amém. Fiquem na paz de nosso bom Deus. E até uma próxima oportunidade. Fique sempre conosco. Amém. Amém.